Para o próximo tema, transtornos mentais em discussão na sociedade brasileira, tema que eventualmente aparece nos últimos anos aí, quem sabe esse ano aparece, eu coloquei ele, eu inseri ele dentro do eixo temático, violência social e urbana. Vocês devem estar pensando, Léo, será que tu não forçou um pouquinho para encaixar nesse eixo temático? É que eu chamo assim um eixo temático violências, tá? E eu acho que transtornos mentais, como eu não coloquei dentro do eixo temático saúde, lá, porque no eixo temático saúde, né, eu escolhi a questão, né, da alimentação escolar, diante das publicações que a gente viu no Ministério, etc. Então eu encaixei aqui na questão de violência, porque, por exemplo, um indivíduo que tem transtorno mental e não tem acesso a uma rede de saúde que possa ajudar esse indivíduo, não deixa de ser também uma violência, né, a falta aí de, de um amparo para esse indivíduo, tá? Então, digamos que possa ser uma violência social, por isso que eu incluí nesse eixo temático. Alguma dúvida por enquanto? Não vejo nada no chat, então vou dando seguimento. Pessoal, qualquer dúvida, peço que coloquem no chat sem nenhum problema. Ou deixamos para o final aí para fazer os comentários. Tá? Estamos aí no nosso eixo temático 7, no nosso tema 7, são 11, tá? Então aí os transtornos mentais acometem em algum momento da vida ao menos 20% da população mundial. 20%. No Brasil, os cuidados com saúde mental no sistema público sofreram uma reforma que começou há quase 20 anos, a questão da reforma psiquiátrica, né, e que procura evitar as internações em hospitais psiquiátricos, criando os mecanismos de diagnóstico de tratamentos mais amplos, com as equipes multidisciplinares, tá? Um dos exemplos da mudança é a criação dos CAPs, né, pessoal, os Centros de Atenção Psicossocial, implantados no Brasil em 86 e que hoje já soma 1.620 CAPs em todo o país. Apesar das mudanças, especialistas na área consideram a rede de atendimento ainda insuficiente. As doenças psiquiátricas mais comuns na população são a depressão e os transtornos de ansiedade. Segundo o médico do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Adriano Rezende Lima, aproximadamente 10% das mulheres e 6% dos homens vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Então aqui a gente já vê, epidemiologicamente falando, na questão da epidemiologia, um pouco mais mulheres do que homens. Né? Os transtornos ansiosos, quais são os tipos, né? Transtorno de pânico, com incidência de 3,5. Transtorno de ansiedade generalizada, com 3,4. A esquizofrenia é uma doença rara que afeta 1% da população. Segundo ele, é preciso diferenciar sofrimento emocional de transtorno depressivo. É claro, transtorno depressivo, a gente sabe que existem critérios, como o critério aí do DSM, né, utilizado na psiquiatria, ou a questão, né, da classificação internacional de doenças, o CID, né? Não é qualquer tristeza que é depressão. No caso, há uma tristeza profunda, o indivíduo tem um grande grau de sofrimento, desânimo acentuado e perda de vontade e capacidade de fazer tarefas. Nesse caso, a família geralmente fica mobilizada e o indivíduo fica inativo e produtivo. Isso aqui é uma notícia publicada no G1 em 2011. 2011. Conheça as doenças mentais mais comuns e saiba onde procurar ajuda. É isso que diz ali. Uma das possibilidades de estratégia introdutiva, lembram quando eu falei das possibilidades? Citei algumas, e uma delas é a história. Olha só, no Ocidente foi Hipócrates quem primeiro sistematizou características da depressão no século IV a.C. Hipócrates, com o termo melancolia, né, para designar um desequilíbrio entre os 4 humores. A gente tinha lá bile negra, bile amarela, sangue e fleuma. Né? O excesso da bile negra seria responsável por causar os sintomas da melancolia. Já pensou que é interessante, né? Iniciar o texto aí falando um pouquinho, né? Léo, eu não quero falar de história, tudo bem, esse é um tema, transtornos mentais, há diversos filmes, por exemplo. Né? A gente pode citar vários filmes, né, que falam sobre as questões de saúde mental, né? Antes falou de Coringa, um filme mais recente. A gente tem filmes antigos, né? Psicose, de Alfred Hitchcock. A gente tem aí Ilha do Medo, a gente tem aí, né, Transporting também, que é um filme que fala sobre a questão aí mais da questão das drogas, né? Enfim. Tem tantos filmes que abordam transtornos mentais, né, que poderiam ser utilizados. Aqui, só para vocês verem mais ou menos, que é o que dizia na matéria, as doenças mentais, a gente tem a depressão, distúrbio de ansiedade generalizado, distúrbio do pânico, transtorno bipolar e esquizofrenia. Tá? Só para vocês verem aí um pouquinho dessas diferenciações.
como o tema aqui é transtornos mentais, eu trouxe os diversos tipos de transtornos mentais aqui, só para vocês terem uma base, né? Então, os tratamentos, eles variam de cada um dos transtornos mentais, então cada transtorno ele é tratado de forma diferente, seja através de medicamentos, dentro da farmacologia, seja através de terapia, há diversos tipos de terapia, né? Podendo consultar com psiquiatra, com psicólogo, com terapeutas, né? Enfim, uma série de recursos disponíveis para ajudar essas pessoas, né? Alguns dados, tá? 98% dos brasileiros se sentem cansados mental ou fisicamente. Os jovens de 20 a 29 anos representam a maior fatia dos exaustos. Olha só, a pesquisa do Ibope de 2013. 35 e 50% das pessoas com transtornos mentais em países de alta renda não recebem tratamento adequado. Isso aqui é muito importante. Países de alta renda, 30 a 50%. E baixa e média renda, 76 a 35%. Ou seja, a gente tem um subtratamento muito importante em relação aos transtornos mentais. Um subtratamento. 53% das pessoas entre 18 e 24 anos acredita que a maioria dos antidepressivos não funciona ou não sabe opinar sobre isso. 57% dos brasileiros de todas as faixas etárias acham que o psicólogo é o profissional mais adequado para o quadro. Além disso, 44% não falaria sobre depressão no trabalho. Então ainda há um pouco de estigma, né, sobre doenças mentais, sobre os transtornos mentais. Isso aqui é uma pesquisa do Ibope de 2018. Ainda sobre a OMS, ó. A cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil. E 90% das vezes o caso está associado a algum distúrbio mental. Então, alguns dados, não sei se vocês vão lembrar no dia. Eu sei que é mais difícil lembrar de dado, mas a gente está aqui articulando a nossa discussão através de uma estratégia argumentativa possível, que são o uso de dados estatísticos e pesquisas, né? Na literatura, a gente também tem muitas coisas sobre o transtorno mental. A gente tem, por exemplo, no Alienista, né, no conto de Machado de Assis, lá que discute questões, né, entre o normal e o anormal, né, por meio do médico, lá o Dr. Bacamarte, né, que tentava entender os distúrbios da população. A leitura bastante interessante, alienista. O Holocausto Brasileiro, Manicômio de Barbacena, acho que é bastante conhecido, em Minas Gerais. Tem um filme, tem uma obra, tem um livro sobre o Holocausto Brasileiro. Tem um filme também que é Bicho de Sete Cabeças, né, que fala um pouquinho sobre um jovem ali num contexto, né, que o pai acha que ele está dependente das drogas, o pai interna compulsivamente, interpretado o ator pelo Rodrigo Santoro, né? Bicho de Sete Cabeças é o nome. E fala um pouquinho ali sobre a questão dos manicômios, né? É claro, é importante fazer um pequeno ressalto aqui, né? Muito se discute sobre a questão dos manicômios do Brasil, né? E a gente tem aqui um extremo, né, como o manicômio de Barbacena, mas é importante salientar, né, pessoal, que a farmacologia, o uso de fármacos na psiquiatria foi aos poucos, né, ganhando aí novos medicamentos e na época muitas vezes, né, diante, né, de colocar um indivíduo numa situação extrema na sociedade ou em recolhimento, que se tinha na época era essa opção, né? Então é importante fazer um pequeno parênteses aqui. Na sociedade disciplinar de Foucault, o indivíduo é vigiado constantemente. Aqui é o conceito de vigiar e punir de Foucault, que poderia ser utilizado de alguma forma, né? Tem um livro, né? Vigiar e punir. Alain Ehrenberg, tá, um sociólogo francês, né? O cansaço de ser você mesmo, né? Depressão, sociedade. O cansaço de ser si mesmo surge da pressão por sempre ser autêntico e produtivo, bem como da ideia difundida nos mais diversos ambientes de que nada é impossível e tudo só depende da força da vontade individual. É muito um papo coach, assim, de você pode ser o que você quiser, e assim por diante, né? Byung-Chul Han é um livro que inclusive está ali, que eu estava lendo há algumas semanas aí, a Sociedade do Cansaço, né, filósofo coreano. Ele fala ali, né, a contemporaneidade é marcada por um excesso de positividade, tá? Sociedade de desempenho, produtividade, metas alcançáveis, excesso de estímulos multitarefas, atenção ampla, mas rara, né? As patologias neurais definem o século XXI, ao contrário das virais e bacteriológicas do século XX. O poder se transforma em dever. Então, isso é o que a gente viu muito na saúde, né, pessoal? Por muito tempo, a questão das doenças virais e bacteriológicas, e agora, né, patologias aí, mentais aí, cada vez maiores, né? O Humano é Demasiado Humano, um livro de Nietzsche também, que argumenta que a vida humana acaba quando os elementos contemplativos são expulsos dela. Indivíduos sabem dizer não aos excessos de estímulos, não,
Para o autor, essa capacidade de negação é mais ativa do que qualquer forma de hiperatividade contemporânea. E aí, para fechar, mais uma. Síndrome de burnout, né? Isso aí é algo que existe. Poderia cair dentro de transtornos mentais, como eu disse, ele é um assunto, né? Mas poderia cair um viés, por exemplo, a síndrome de burnout em determinado tipo de população. Por exemplo, por que os médicos eles têm mais burnout, eles têm mais problemas mentais, por exemplo? Uma pesquisa de 2003, publicada pelo Instituto de Estudos do Emprego do Reino Unido, indicou uma relação entre longa jornada de trabalho e desenvolvimento de tabagismo, problemas relacionados ao sono, doenças cardiovasculares e o retardamento no crescimento fetal em trabalhadores grávidas. Também que mais horas de trabalho estão relacionadas a uma queda de produtividade decorrente do cansaço físico e mental.